Ao longo desta nossa série, temos vindo a acompanhar os caminhos da história, da evolução arquitetónica e artística das igrejas no Grande Porto. E chegamos agora ao século XX. Uma época, de resto como nos séculos anteriores, em que o aparecimento de novos templos vem também dar resposta ao crescimento demográfico de determinadas áreas, também aqui na cidade do Porto. E, nomeadamente neste local onde nos encontramos, durante muito tempo conhecido como a Aguardente, o Campo da Aguardente, provavelmente porque aqui terá existido um famoso alambique. Bom, mas em 1882, quando se assinalava o centenário da morte do Marquês de Pombal, este local foi rebatizado pelo topónimo que até hoje guarda, a Praça do Marquês do Pombal. Era um sítio onde já existia desde os finais do século XVIII uma pequena capela, Santo António da Aguardente. Mas agora, nos finais do século XIX, com o crescimento da cidade, com o crescimento da população nesta zona, vai surgir um novo templo, ali, na Rua da Constituição, uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Mas ela vem também reforçar, nesse final do século XIX, aquilo que é um anseio desta população, da sua autonomia religiosa, com o aparecimento de uma paróquia, algo que se vai concretizar pouco tempo depois. E por isso, nesses inícios do século XX, começa a ser sonhada a construção de uma nova igreja para esta nova paróquia. Uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, que se irá concretizar nos anos 30. A igreja de Nossa Senhora da Conceição, cuja imagem domina a fachada do templo, foi construída praticamente durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. A obra arranca em 1938, a guerra começaria no ano seguinte, e está terminada em 1947. A guerra tinha sido concluída em 1945. É por isso construída durante uma época de grandes dificuldades, mas isso não impediu daqui ser erguido aquele que é hoje um dos templos mais icónicos da cidade do Porto. Aliás, bem lá no alto, a torre marca aquele que é o lugar mais alto da cidade do Porto. É um monumento que, fruto daquilo que vinha sendo a estética dominante desde os finais do século XIX e toda a primeira metade do século XX, é ainda muito dominado pelos revivalismos, o imitar de antigos estilos. E isso é bem evidente aqui nesta igreja, com uma fachada claramente neogótica. Mas os revivalismos também ocorrem no interior. E alguns são surpreendentes, como é o caso, por exemplo, de um neo-bizantino. O projeto da Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Igreja do Marquês, deve-se a um monge beneditino, um arquiteto francês, Paul Belot. Contudo, as vicissitudes decorrentes do segundo grande conflito mundial e também alguns entraves que são colocados pela própria Câmara Municipal do Porto, algumas das opções estéticas do arquiteto francês, acabarão por ditar o envolvimento de alguns relevantes arquitetos portuenses, como é o caso de Moreira da Silva e de Rogério de Azevedo, um arquiteto marcante, de resto, na nossa arquitetura modernista. Será, de resto, Rogério de Azevedo que vai envolver também aqui, em intervenções artísticas, alguns dos mais importantes artistas plásticos portugueses dessa época. Caso de Augusto Gomes, esse pintor matosinhense que irá marcar a corrente neorrealista entre nós, é o autor das pinturas do Arco Cruzeiro e da Capela-Mor, aqui da igreja. Outro nome relevante é Guilherme Camarinha. É ele que pinta os frescos que envolvem as paredes laterais com as estações, os Passos da Paixão. Mas há outros nomes relevantes.
por exemplo, a do grande escultor da cidade, dessa primeira metade do século XX e meados desse século, Henrique Moreira. Algumas das esculturas da igreja são de sua autoria. E também um famoso pintor alentejano que se havia radicado na cidade, Dordio Gomes. É de sua autoria os frescos que envolvem o batistério. Esta é uma igreja marcante e, como vos dizia, ainda muito influenciada pelo espírito revivalista que vinha desde os finais do século XIX. Mas aqui um revivalismo eclético, isto é, nós não temos aqui apenas o reviver de um antigo estilo, mas sim o cruzar de diferentes estilos. Desde logo, e até de um modo surpreendente, uma evocação dos estilos bizantinos, neo-mouriscos, tão evidentes nas colunas e no rendilhado da decoração da cobertura. Mas estilos medievais, como o românico e o gótico, são aqui evidentes na forma dos arcos. O gótico, também aqui evocado através da grande presença de vitrais. E junto destes, e como que nos lembrando o barroco e o seu gosto pelos extensos painéis de azulejos azuis e brancos, aqui temos também um interessantíssimo programa de azulejos que evocam Nossa Senhora, nas suas diferentes devoções marianas. Nossa Senhora da Conceição, obviamente, mas também Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e até alguns evocações e devoções muito portuenses, como é o caso de Nossa Senhora da Vandoma, a padroeira do Porto. Mas os antigos estilos são também aqui evocados pela própria forma da Igreja, evocando as basílicas romanas. Mas, no fundo, isso é algo que nós temos vindo a acompanhar desde o românico, desde a reforma gregoriana. O formato das igrejas, como que evocando salões. Mas agora, no século XX, na segunda metade do século XX, na sequência do Concílio Vaticano II, este modelo ia-se alterar de um modo muito, muito significativo. Em 1959, o Papa recém-eleito João XXIII convoca um concílio. É algo de surpreendente. Isto porque os concílios, esse instrumento utilizado pela Igreja, pelo Papa, para debate, reflexão em torno de questões estruturantes, teológicas e litúrgicas, só raramente têm lugar. Para termos uma ideia, o concílio anterior tinha ocorrido há mais de 100 anos. E antes desse, tinha sido o famoso Concílio de Trento, realizado no século XVI, através do qual a Igreja vai reagir à reforma protestante. Mas João XXIII está preocupado em modernizar a Igreja, adaptá-la às profundas mudanças que se vinham operando do ponto de vista mental, tecnológico, social, durante o século XX. O concílio vai ter início, depois de se preparar longamente, em 1962. E irá prolongar-se durante quase 3 anos. Termina em 1965, já com um outro Papa, Paulo VI. E é, de facto, um momento marcante de reforma e de modernidade da Igreja, com uma série de reflexões e alterações, nomeadamente na liturgia. O grande objetivo é, entre outros aspectos, aprofundar o diálogo com outras fés, cristãs e não cristãs. Mas também, do ponto de vista da liturgia, há, por exemplo, uma grande mudança. É a partir do Concílio Vaticano II, e tem este nome porque pela segunda vez o Concílio reunia em Roma, na cidade do Vaticano, mas uma das grandes transformações é fazer com que as cerimónias religiosas, os padres deixem de as fazer em latim. Mas agora, a partir de agora, na língua vernacular, na língua que as pessoas entendem. E outro aspecto importante é que até aí os ministros, os padres, faziam as homilias de costas voltadas para a Assembleia. Agora, não só falam na sua própria língua, como se voltam para a Assembleia.
O grande objetivo é concentrar os fiéis em torno do altar, da mesa do altar. Ora, isto vai acabar muito rapidamente por ter implicações na própria forma de pensar e projetar os templos. E aqui no Porto, aqui em Sedufeita, esta igreja foi pioneira dessa nova forma de conceber as igrejas católicas. Como é bem explícito no famoso romance Uma Família Inglesa, de Jules Diniz, nos finais do século XIX, a paróquia, a freguesia de Sedufeita, registra um grande crescimento populacional. Ora, o velho templo românico, a igreja de Sedufeita, de São Martinho de Sedufeita, que vimos no primeiro destes episódios que vimos dedicando à evolução das igrejas na área do Grande Porto, esse templo não respondia às necessidades demográficas de Sedufeita. E por isso, logo nos inícios do século XX, começa a ser pensado um novo templo, com um projeto de um dos mais marcantes arquitetos que opera na cidade no início do século XX, Marques da Silva. Contudo, essa igreja nunca se irá concluir, concretizar. E é já na década de 60 que vai então ser apresentado um novo projeto, do arquiteto Eugênio Alves de Sousa. Estávamos em 1963, está ainda a decorrer o Concílio Vaticano II, mas este projeto vem já de encontro às decisões que vinham sendo divulgadas. E esta preocupação de uma igreja em que, face às novas estratégias litúrgicas, a Assembleia se aproxime muito mais da mesa de altar. Os velhos, amplos e profundos salões vão então começar agora a dar lugar a outros espaços onde a comunidade se aproxima muito mais da mesa de altar. Algo que muito recentemente foi reforçado nesta igreja, na sequência do projeto do arquiteto Cerejeira Fontes, na sequência de um incêndio que há pouco tempo foi registado aqui neste templo e que levou a trazer ainda mais para o centro do templo o altar e com que a sua Assembleia se desenvolva à volta, afinal, do epicentro da liturgia. Uma igreja que apresentava outros elementos inovadores, não só a utilização do betão armado, embora não seja a primeira igreja a fazê-lo em Portugal. Curiosamente, a primeira é uma igreja aqui da cidade do Porto, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, um projeto de ARRS Arquitetos, mas há aqui também uma série de elementos muito simbólicos. A forte estrutura de betão, que está concluída em 1969, como que vem representar o tabernáculo. A tenda que o povo de Deus montava no deserto após a fuga do Egito. E afinal, as colunas são como que as varas que suportam o toldo. Uma fabulosa obra também de engenharia, utilizando o betão. E claro, temos também aqui uma relevante intervenção artística, dirigida pelo mestre Júlio Rezende nas suas esculturas, nos vitrais, mas trabalhando também com outros relevantes artistas plásticos, caso de Zulmiro de Carvalho e também de Francisco Laranjo. Uma equipa que vamos ver operar pouco tempo depois numa outra marcante igreja da cidade do Porto, de Nossa Senhora da Boa Vista. Concluída a obra de betão em 1969,
A primeira missa tem lugar na Igreja Nova de Sedefeito em 1972 e o processo construtivo é acompanhado de um modo entusiasta pelo Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, que em 1969 tinha regressado do exílio que havia sido confinado na sequência do seu conflito com o ditador Salazar. Mas agora em 69, com Marcelo Caetano, ele está de regresso e em 72 ele assiste à inauguração da Igreja de Sedefeito e pouco tempo depois, em 1973, ele vai criar uma freguesia experimental numa outra área da cidade que registrava um forte crescimento, em Ramalde, mais propriamente na zona da Boa Vista. Nascia assim a paróquia de Nossa Senhora da Boa Vista, que pouco tempo depois, em 1977, começa a erguer também uma igreja, que será igualmente uma referência dos templos católicos com estes novos ventos e estas estéticas decorrentes do Concílio Vaticano II. As obras da Igreja de Nossa Senhora da Boa Vista, que haviam começado em 1977, vão prolongar-se durante cerca de 4 anos. A igreja será inaugurada em 1981, ainda com o bispo D. António Ferreira Gomes. Uma igreja que vai emergir como uma das mais marcantes da arquitetura religiosa do nosso país. O projeto é da autoria do arquiteto Agostinho Rica Gonçalves, que, aliás, é também o autor de toda a zona envolvente, a zona residencial da Boa Vista, que, em boa verdade, tinha ocupado a antiga área de uma das maiores fábricas têxteis que a cidade do Porto tinha conhecido, a William Graham. Aliás, a igreja, em grande parte, foi construída no sítio onde era a creche da fábrica. A urbanização é também muitas vezes conhecida como a urbanização William Graham, embora popularmente tenha ficado conhecida pelo nome do cinema que aí existia, o Cinema Foco. E por isso também esta igreja é muitas vezes conhecida como a Igreja do Foco. Um templo onde as marcas da modernidade são evidentes, nomeadamente, uma vez mais, na utilização do botão e na sua relação com os vitrais. Belíssimos vitrais, uma das melhores obras nesta dimensão de Júlio Rezende. Júlio Rezende, que aqui vai também trabalhar com Zulmiro de Carvalho e com Francisco Laranjo. Mas esta é uma igreja onde está também muito presente esse espírito, essa estética do Vaticano II. Nesta aproximação da Assembleia ao altar e neste alargar do salão, já não a preocupação de ser profundo, mas de se aproximar da mesa de altar. Algo que é reforçado aqui por uma outra curiosa intervenção artística, a do tapete. O tapete que sai debaixo da mesa de altar e como que se espalha pelo interior da igreja. Em 1990, o então pároco de Mar Canaveses, Nuno Higino, apresenta o projeto para a construção de uma nova igreja. O projeto da autoria daquele que é o mais conhecido e consagrado arquiteto português contemporâneo, Álvaro Siza Vieira. É um projeto, desde logo, polémico, mas que acabará por dar origem à Igreja de Santa Maria, que se tornará numa peça de referência quando falamos da arquitetura das igrejas católicas contemporâneas. É um projeto polémico, desde logo, porque num meio relativamente tradicional aparece-nos um templo com linhas muito modernas e muito despojado, simples. No fundo, na sequência daquilo que vem sendo o discurso após o Concílio Vaticano II. Mas a esse despojamento
acrescenta-se ainda as próprias características do arquiteto. Cisa sempre desenvolveu edifícios nas suas linhas muito simples, as linhas primordiais, e como diz um velho amigo meu, difícil é fazer simples. E é isso que Cisa aqui faz, com linhas simples, um belíssimo monumento. Mas outra das características da arquitetura de Cisa sempre foi a forma como ele trabalhou a luz. No fundo, na velha tradição do gótico. E isso é bem evidente também no interior desta igreja. Vamos até lá. A importância da luz na igreja de Santa Maria, em Marcanaveses, da autoria de Cisa Vieira, é bem evidente no batistério. Ele é o culminar de uma torre, de uma alta torre, por onde jorra a luz. Uma torre que se abre na fachada, juntamente com uma outra, que é a Torre Cineira, e entre as duas, a porta, monumental, imponente, com 10 metros de altura. Uma porta que também pela sua dimensão é um convite para a entrada da comunidade de um modo franco no seu templo. E esta é uma ideia da ligação da Igreja à comunidade que é reforçada por uma outra característica, algo pioneira da intervenção de Cisa nesta igreja. O grande rasgo que ele abre ao longo de uma das paredes laterais, permitindo uma visibilidade, esta ligação estreita da povoação com o seu templo. Uma igreja que, na sequência do Vaticano II, e como já referimos, é bastante despojada. Mas essa é também uma das características, afinal, da arquitetura de Cisa, que, no entanto, reconhece 50 anos depois do concílio, que se vivem ainda aqui tempos de alguma indefinição. Por exemplo, ao contrário do que vimos na Igreja Nova de Sulfeito ou na Igreja da Boa Vista, Cisa entende que, apesar de o padre agora não estar de costas para a Assembleia, apesar dele agora já não falar em latim e todos entenderem, Cisa entende que as igrejas não devem, no entanto, ser auditórios e que o pregador deve continuar num lugar de destaque. Mas isto poderia ser um contrassenso, quando afinal o Vaticano II pretende uma aproximação do padre, do pregador à Assembleia. Ora, Cisa aqui vai conseguir isso através das ábsides. Isso, ao longo dos séculos, sempre as vimos como espaços côncavos. Aqui, no Marcanaveses, Cisa coloca as ábsides de uma forma convexa, como que empurrando, aproximando o pregador da sua Assembleia. Bom, mas são de facto estes apontamentos de modernidade que vão fazendo nos nossos dias as novas igrejas católicas. Qual vai ser o seu desenvolvimento? Bom, isso serão já outros factos, quem sabe também algumas lendas. E o futuro, caminho da história.